Olá Pedro, viva, bom dia. Eh, Olá, Luís, tudo bem? Tudo bem? Queres, queres nos falar um bocadinho sobre o teu primeiro ano de introdução à astrologia e à ordem simbólica do universo? Hum. Então, como diz o título, esta é portanto, é um ano que é uma matriz, ou seja, tem uma referência astrológica, mas no fundo é uma matriz, diria, de ciência esotérica e teosófica, porque se a ciência esotérica e diz-nos que há uma ordem, há uma matriz do universo, que existe uma consciência cósmica, que ela é mais do que autoconsciente e que tem um desígnio, e a astrologia é precisamente a ciência esotérica que nos permite vislumbrar, explicitar, tornar claro e manifesto qual é que é esse desígnio. Como tal, é aquela que nos possibilita integrar de maneira consciente, criativa, essa ordem cósmica. Por isso o título e por isso também o porquê do primeiro ano e também o porquê da fundação da Escola Trino de Fogo, bem, na esteira do Quirón, da nossa querida Maria Flávia. O que é Exatamente. Por isso é numa linha da astrologia humanista e transpessoal também, nesse. Exato, só é nesse sentido é que é que se torna claro estudar a astrologia, porque uma astrologia, diria, comum, ptolomaica, de que está claramente ligada a uma matriz determinista da previsão, não faz sentido a astrologia. A astrologia só faz sentido na medida em que o homem consegue compreender, tornar claro tudo o que lhe acontece à sua volta, ou seja, ter uma inteligibilidade fundamental. E é por isso que este primeiro ano é uma espécie de introdução a essa ordem simbólica do universo. No universo não há casos e existe uma matriz fundamental, existe uma forma fundamental pela qual as coisas se expressam. E então, se nos é permitido intervir qual é essa ordem fundamental, ela é dada pela astrologia e cada planeta, os ângulos que os planetas fazem em si, a maneira como eles se expressam no nosso mapa natal, é a linguagem que nos permite compreender essa matriz fundamental. Portanto, o que iremos dar no primeiro ano, antecipando-me se calhar a tua próxima pergunta, é E qual é que a matéria, não é? é que nós iremos falar dos arquétipos fundamentais. Cada planeta não é um calhau errante, como a ciência materialista nos quer fazer crer, mas é um arquétipo fundamental, é uma inteligência fundamental do universo, que expressa através do sistema solar, e vamos caracterizar e definir bem todos esses arquétipos, um por um. Portanto, vamos caracterizar os planetas do ponto de vista do seu simbolismo, do seu significado simbólico e espiritual. Portanto, a astrologia não pode ter outro significado que não seja uma matriz espiritual e vamos aumentar a sua abrangência ao, um, à ordem filosófica da astrologia humanista e transpessoal. Isto é, o que é que os planetas não como fatores determinantes de fora para dentro que nos vão determinar e que vão depois aí gerar a previsão, a falta de liberdade, mas quais é que são as propostas que a ordem cósmica tem no nosso microcosmo privado em nós para que nós possamos ascender, evoluir e transcender a consciência comum e eterna. Portanto, vamos estudar os planetas, caracterizar, definir bem o seu significado, qualificá-los de uma matriz simbólica e espiritual, e depois a partir daí e, iremos ver, também começaremos primeiro com a cruz base, ou seja, as bases de um tema natal, ou seja, o que é um horóscopo, o que é que significa a cruz, o que é que significa o ascendente, o que é a eclíptica, os elementos, depois a partir daí vamos então caracterizar cada um dos planetas, vamos falar da Lilith, os diversos significados da Lilith, e vamos falar de ciclos cósmicos. Portanto, a astrologia dá-nos o sentido de ciclo, ou seja, as coisas não podem ser repetitivas, cada instante do universo é distinto,
No entanto, existem ciclos, esses ciclos têm características, mas esses ciclos avançam em espiral no universo. Iremos estudar também o padrão dos ciclos e qual é a configuração, qual é a configuração base de cada um dos ciclos. Fundo, o Portanto, alfabeto cósmico, exatamente. exatamente. Aprender a linguagem astral e ver como é que ela se Portanto, aplica. Uhum. o primeiro ano é equivalente quando uma criança vai aprender a ler. Uhum. Ou seja, e ler nas entrelinhas do universo. O Leibniz foi um grande filósofo ocidental, que é muito pouco explorado nas universidades. Ele disse claramente, tentou inventar uma linguagem, ele foi aquele que descobriu o cálculo infinitesimal, Exato. juntamente com Newton, mas foi-lhe atribuído, e ele tentou, de facto, inventar uma linguagem, ou descobrir uma linguagem universal, que ele chamaria Matesis Universalis, mas ele não sabia que essa linguagem já existia, que é a astrologia. Portanto, a mais-valia de estudar a astrologia é que nós conseguimos compreender todos os processos, dar sentido e significados, tornar inteligíveis, explícitos, Uhum. manifestos para a nossa inteligência, para a nossa racionalidade comum, todos os processos na sociedade, no mundo e também para nós próprios, que isso é o mais importante. Não quer dizer que nós não tenhamos que passar por processos, entre aspas, desagradáveis para a nossa consciência comum, mas dar sentido e significado e ver qual é a sua meta e proposta, é isso que permite a astrologia. É a mesma coisa que eu posso fazer uma viagem daqui para a Noruega de carro Uhum. e tenho que apanhar umas estradas com buracos. Mas eu sei que aquilo é temporário e tem um determinado propósito. Portanto, a astrologia dá-nos e enquadra-nos tudo, dá-nos sentido e significado face a uma meta superior. Isso é uma mais-valia inteligível, porque no mundo comum as pessoas perderam o sentido, o significado, o sagrado, a métrica de união com o universo e a métrica de união, de facto, com uma referência última sagrada, e a astrologia permite-nos essa religação, Sim. essa ordem sagrada e cósmica. Como tal, tem, não tem um sentido sagrado e tem um sentido mais além de uma religião. Permite-nos religar essa ordem profunda do universo, novamente dar um sentido sagrado. E isso é inestimável, porque, ou seja, a pessoa integra-se na ordem cósmica. Na sociedade comum, perdeu-se o sentido sagrado, o sentido da ordem cósmica, campeia o relativismo, ou seja, indo à filosofia grega, estamos numa era de sofistas. Cada um diz aquilo que quer, como quer, quando lhe apetece, sem nenhuma ordem. Mas a astrologia mostra-nos que essa ordem é rigorosa, é matemática e pode ser intuída e pode ser descoberta, pode ser integrada e inteligida por quem assim o quiser. E só a astrologia que permite isso. Daí o sentido inestimável da astrologia, como a redescoberta dessa ordem sagrada e única. E o primeiro ano é precisamente uma introdução a essa ordem sagrada e única. Como tal, todas as pessoas estão. Eu começo com o Beabá, com as noções básicas de astronómicas que têm que saber, e também vou começar com as bases filosóficas da astrologia humanista e transpessoal e também a esotérica, que vais ser tu no sexto ano a dar, para ver bem Uhum. as diferenças e qual é o campo filosófico da abrangência da astrologia humanista e transpessoal e da esotérica. Portanto, a astrologia que a Escola Trinho de Fogo e que eu vou dar no primeiro não está nada relacionada com previsões, porque isso, no fundo, é anular a liberdade humana e o poder da responsabilidade humana. E, como filósofo, não se aceita que o ser humano não tenha liberdade. Claro, E, mas uh, qualquer por isso, previsão astrológica é apenas uma probabilidade entre muitas, né? claro, portanto, a previsão não está absolutamente nada relacionado, a astrologia humanista e transpessoal é o autoconhecimento e a evolução espiritual e compreender qual é o papel no universo e no homem. Portanto, se nós formos a muitos psicólogos, não direi, talvez psiquiatras conscientes, uma todas as, diria, problemas psicológicos é o não dar sentido à vida e não integrar numa ordem de referência maior. Se eu der sentido à minha vida e integrar numa referência maior, num contexto maior, E tudo tem nesse, sentido. pronto, e nesse sentido,
a astrologia como serve para nos reconectar com o sagrado e com o cosmos, pode funcionar também como uma terapia instantânea, porque ao nível da consciência, quando percebemos e integramos o, o ritmo do universo, que é o nosso ritmo também, e, Exato. e então aí dá-se também o aspecto da cura, da terapia. Precisamente. Olha, muito bem dito. Uhum, Exatamente. Uma consulta é sempre uma terapia. exato. Por isso ela Naquela, possibilita muita coisa, é benéfica em muitos aspectos, não só do conhecimento, mas do autodesenvolvimento pessoal e do aspecto da terapia, sim, da cura. exatamente. Portanto, olha, muito bem dito. Uhum. Por isso é que as pessoas do sexto ano, portanto, eh, a astrologia vem-nos então referenciar, e repare, a sociedade comum formata padrões, estereótipos, e muitas pessoas não se enquadram nesses padrões. Então surgem desvios psicológicos, sociais, etc., no qual os psicólogos e psiquiatras tentam encaixar a pessoa na formatação comum. Mas, como diz Dan Rudyard, que foi um dos principais fundadores ou codificadores da astrologia humanística transpessoal, o mapa é a assinatura total do ser. Portanto, não se interessa se a pessoa vai ou não de encontro ao que os pais esperam, a família espera, a sociedade espera, mas assim ao seu homem interno, ou seja, ao seu padrão interno. E a astrologia dá-nos isso. Portanto, possibilita a despistagem de muitos problemas psicológicos e existenciais, porque aquilo pelo qual ele nasceu é aquilo que ele liga a essa ordem. E o mapa mostra-nos qual é, mostra-nos desde o infra até ao Exato. transpessoal. Então, o mapa tem todas as dimensões e abrangências possíveis e, se a hora estiver certa, a potencialidade total do ser humano é precisamente feita, está ali, é aquela linguagem rigorosa, métrica, sagrada, que a pessoa pode manifestar. Se a ordem estiver certa, não há como falhar, porque a astrologia é a matriz última e irredutível do universo. Cada planeta, cada símbolo astrológico é uma letra do alfabeto cósmico. Como tal, os benefícios da astrologia são absolutamente incríveis. Ok. Era isso. Alguma última palavra que queiras dar aos alunos? Então, Já falaste do horário? Já? Já. sim, o horário vai ser no dia 1, portanto, será sempre às terças-feiras. A primeira aula será em outubro, a partir das 19 horas. A primeira aula será aberta. E, como tal, perante o exposto, os benefícios são absolutamente incalculáveis. Portanto, a astrologia, o mapa visto do ponto de vista kármico, esotérico, dá-nos o passado. Portanto, a astrologia humanística transpessoal esotérica está associada a questões teosóficas e esotéricas. Primeiro, a questão do karma. Segundo, a questão das vidas passadas. E terceiro, a questão da evolução espiritual. São três leis que... E só nesse âmbito é que é possível compreender o mapa natal. A astrologia comum não parte do karma, não parte de vidas passadas, portanto, há ali uma inflexibilidade e uma falta de resolução até de problemas filosóficos. Eu sou assim porque nasci naquela altura que os planetas estavam assim. Portanto, há um determinismo que não se consegue explicar, tal como na ciência materialista há um determinismo. Eu sou assim porque os meus pais deram aquele ADN e não sabemos isso. Mas na astrologia humanística transpessoal, a liberdade, o autoconhecimento e é para dentro de nós, ou seja, há um empoderamento que tudo vai para dentro de nós. Portanto, tudo se passa dentro de nós, o que está em perfeita harmonia com a física quântica, com a ciência esotérica. A energia segue o pensamento e há o colapso da função da onda. Portanto, iremos tornar bem claras as bases da astrologia humanística transpessoal e também da esotérica e a diferenciação que, como as pessoas cada vez pensam, têm uma capacidade de racionalidade, a astrologia comum deixa de dar resposta a isso. Não há liberdade, não há determinismo, portanto, a astrologia humanista transpessoal é aquela que, de facto, remete ao homem novamente o seu lugar central no universo e o modo de superar as crises e de se Sim, integrar aos cosmos. se quiserem saber mais, inscrevam-se. Exato. E o site é www.trignofogo.pt. Estão lá tudo. Ok. Ok? Pronto. Até Temos lá, assim. até lá então.
Olá, Obrigado. nada.